Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento a respeito de inovação e de tecnologia voltada para o campo do direito, voltada para o campo da inovação do departamento jurídico, do mundo jurídico como um todo. Antes eu queria só me apresentar, meu nome é André Aricó, eu sou diretor de RH da Advise Brasil, uma empresa que trabalha já há 18 anos com soluções tecnológicas para o mundo jurídico, para o mundo do escritório, para o advogado autônomo, e nós trabalhamos dessa forma e temos clientes no Brasil inteiro, e eu estou aqui hoje para dividir com vocês um tema bastante relevante para o cotidiano, para a vida de trabalho de todos nós dentro do meio corporativo, que é justamente as soft skills. O que vem a ser uma soft skill e por que a soft skill é o elemento central para que a gente não seja substituído por robôs. Então, eu vou falar um pouquinho sobre soft skills e eu vou falar depois por que a gente está sendo ameaçado aí por esse mundo tecnológico que está vindo e que muitas pessoas dizem que vai ser comandado por robôs, e a gente tem até filmes e séries que brincam com essa possibilidade. Será que isso é possível? Não é? Dentro do mundo jurídico, isso vai acontecer mais rápido? Vai demorar para acontecer? Não vai acontecer? É sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente voltado ao meio do trabalho, ao meio do comportamento, que é a minha área de especialização. Eu sou psicólogo e trabalho com o departamento de RH, já vai fazer 12 para 13 anos. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é justamente o que vem a ser a soft skill, e a gente, para saber o que é soft skill, a gente precisa entender o que são as skills ou competências. O termo certo do inglês para o português seria mais para habilidade, mas nós usamos aqui no Brasil o termo competência, porque a competência abrange 3 grandes áreas relacionadas, então, à competência. Então, uma competência, seja ela técnica ou comportamental, como vocês já estão vendo aí no slide, ela é um conjunto de conhecimentos sobre determinada área, de habilidades e de atitudes relacionadas à área. O que vem a ser isso, para ser bem claro e exato? Conhecimento é o que eu devo fazer. Habilidade é poder tornar esse conhecimento algo aplicável. Às vezes eu vou para a faculdade, vou fazer um curso, eu aprendo um conhecimento novo, mas eu não sei tornar esse conhecimento prático. Não basta apenas eu conhecer sobre as coisas. Eu preciso conhecer e torná-la prática. E além de eu conhecer aquele conteúdo e torná-lo prático, eu também preciso querer executar isso. A gente vê muitas vezes no mundo empresarial, no mundo dos negócios, pessoas que têm conhecimento, mas não têm conhecimento prático sobre aquilo. Outras têm conhecimento, têm prática, mas estão com alguma dificuldade que não conseguem executar aquilo de fato, seja por um problema interno, falta de motivação, algum problema com o chefe, no ambiente de trabalho, que impede com que ele execute a sua competência com plenitude. Por isso que a gente chama de skills, são competências que são um conhecimento, de habilidade e de atitude. Dito isso, eu preciso diferenciar esses 2 tipos de competência. A competência técnica, que é o que a gente chama de hard skills, e as competências comportamentais, que a gente denomina soft skills. Como é que a gente entende essas 2 questões? A competência técnica, ela é voltada à capacidade que a gente tem de exercer determinada atividade, determinada função. Então, a competência, ela é um conjunto dessas 3 características: conhecimento, habilidades e atitudes. Então, para eu separar o que é uma competência técnica do que uma competência comportamental dentro do próprio mundo jurídico, eu poderia dizer o seguinte, que uma competência técnica, uma hard skills, são conhecimentos de compliance, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma competência nova que a gente está falando muito por aí, a LGPD, direito para startups, marketing jurídico, legal design, gestão jurídica 4.0, direito digital, tudo isso são competências técnicas que a gente considera como hard skills. Também existem as competências comportamentais, que elas são diferentes porque elas envolvem o comportamento humano, elas são difíceis de serem mensuradas. As competências técnicas, elas são fáceis de serem mensuradas, com indicadores,
com avaliações, com observação. Agora, as competências comportamentais, elas já são mais difíceis de serem mensuradas. E aí que vem a grande X da questão. Por serem difíceis de serem mensuradas, muitas vezes elas foram renegadas, elas foram deixadas de lado, ou com pouca importância. E a gente vai ver que com o passar do tempo e com a Revolução Industrial que a gente está passando, elas tomam uma nova dimensão. Então, o que seriam as competências comportamentais ou soft skills no mundo jurídico? Que daqui a pouco eu vou falar até algumas específicas que são as mais requisitadas hoje em dia. Mas eu poderia dizer que a oratória, inteligência emocional, inteligência interpessoal, capacidade de negociação, de pensamento crítico, são o que a gente poderia dizer que são as competências comportamentais ou chamadas de soft skills. Bom, para a gente poder entender o porquê que a gente está valorizando hoje as soft skills em detrimento das hard skills, não que elas não sejam importantes, mas elas estão perdendo valor justamente por conta da Revolução Industrial. Para eu entender um pouquinho disso, eu preciso voltar lá na história para poder contextualizar a problemática que a gente traz das soft skills versus a hard skills. Lá no início, na metade do século XVII, lá por volta de 1784, aí você está vendo o próprio gráfico mostrando para vocês, a gente começa uma revolução baseada na energia provocada pelo vapor. Então, as locomotivas lá de trem eram a vapor, as fábricas trabalhavam a vapor, era essa a tecnologia da época. Então, ela trazia o primeiro tear mecânico, mecanização da produção, à base exclusiva do vapor. Lá para 1870, a gente vai para a indústria 2.0, que seria a primeira cadeia de montagem que a gente começa a desenvolver, e ela acontece lá por volta de 1870, com produção em massa, onde o objetivo capitalista sempre é reduzir custo, aumentar a produção, para vender mais com maior margem de lucro. Então, quanto menos eu gastar e mais eu produzir, mais retorno financeiro eu vou ter. Então, por conta disso e dessa mola propulsora, é que a gente vai desenvolvendo a tecnologia com o intuito de poder automatizar os processos, baratear os processos e aumentar a margem de lucro. Lá para metade do século agora 20, a gente começa a trabalhar com a indústria 3.0, que são a própria máquina trabalhando com algumas rotinas que eram antes manuais. Mas o controle dessas máquinas ainda é local, ainda é presencial. Então, ainda há um homem por trás de cada máquina operando. Já não é mais o homem que trabalha manualmente, mas ele está por detrás da máquina. E agora, nesses últimos anos, a gente tem trabalhado com o que eles chamam de Revolução Industrial 4.0, que é a grande revolução tecnológica, onde a máquina opera sem interferência humana, onde ela substitui por completo o ser humano em algumas competências. E em que competências que a máquina tem substituído o ser humano? Elas têm substituído o ser humano justamente nas competências técnicas, nas competências de hard skills. Então, olha só, lá no início da Revolução Industrial, o que era valorizado eram as competências técnicas. Então, quanto melhor uma pessoa fazia uma atividade, melhor ela era reconhecida. Quanto mais ela produzia naquela atividade manual, mais era levada em consideração. E assim ela vai trabalhando e vai produzindo tecnicamente. O lado comportamental da pessoa era sempre deixado de lado e muitas vezes era renegado. E a nossa cultura hoje é uma cultura valorizada na produção e não no comportamento. Então, a gente tem uma cultura hoje que valoriza muito justamente as hard skills. Quando a gente vai contratar uma pessoa, geralmente a gente diz assim, nós contratamos as pessoas por suas competências técnicas, porque elas são fáceis de serem mensuradas. Acontece que a gente manda as pessoas embora por conta da falta de competências comportamentais, por falta de soft skills. Então, hoje a gente ainda contrata baseado na técnica, mas a gente já não permanece com a pessoa quando ela é só tecnicamente boa. Por que isso? Porque diversos sistemas, diversas máquinas, robôs, podem muito facilmente substituir um homem na parte técnica. Uma máquina é muito melhor do que um ser humano na parte técnica. Então, o que antigamente, lá no início da Revolução Industrial, favorecia a hard skill ou conhecimento técnico, a mesma Revolução Industrial hoje
valoriza a soft skill em vez do hard skill, porque o hard skill a máquina está fazendo. Mas a grande diferença entre o homem e a máquina está justamente nas soft skills. A gente não pode olhar para essa revolução com medo, porque ela tem ajudado muito a sociedade como um todo. Mas existem algumas ameaças. A gente vê algumas pesquisas que são mostradas, aí, algumas até muito otimistas, mas algumas têm até um dado de realidade. Essa pesquisa do Boston Consulting Group diz que em 2025, até 1/4 dos empregos que existem hoje vão ser substituídos ou por softwares, ou por robôs, ou por drones. Isso é uma realidade que já está acontecendo. Hoje, no meio da pandemia que nós estamos vivendo, quem tem mais trabalhado aí são o pessoal que entrega iFood, entrega Uber Eats, trabalha com meio de locomoção de transporte e de transporte de materiais. Só que a gente já está vendo um movimento trabalhando com drones para a entrega desses mesmos materiais. E essas pessoas que trabalham com moto e saem correndo para cima e para baixo, que têm uma possibilidade gigantesca de sofrer acidente, elas, em poucos anos, ela pode ser substituída por um drone, porque são atividades técnicas. Qual é o fator humano preponderante para um trabalho de entrega de iFood ou de comida aí na sua casa ou no seu trabalho? Então, um robô, um drone, pode fazer muito bem esse trabalho. Uma outra pesquisa da Universidade de Oxford diz que 35% dos atuais empregos correm risco de serem automatizados nas próximas 2 décadas. Então, o que vai ser automatizado de novo? O que vai ser automatizado são as coisas que podem ser feitas tecnicamente, que não tem a necessidade da interação humana, porque o ser humano, como a gente vai ver, é diferente da máquina, justamente por conter as soft skills. Quais as inovações elas trouxeram para a nossa vida cotidiana? Muitas favoreceram a gente em muitos aspectos. Na saúde, por exemplo, elas elevaram a expectativa de vida, né, com as inovações com produtos de saúde, com alimentações mais saudáveis. Na agricultura, elas propiciaram melhora na produtividade e no custo, mantendo os produtos mais em conta, muitas vezes. Na educação, agora a gente está vendo isso na pandemia, que elas estão dispensando a presença física dos professores, então os professores estão podendo ficar em casa, dando aula para os alunos que também ficam em casa, tudo isso por meio da tecnologia. E na advocacia, será que houve inovação nesse período? Na advocacia, olha só o que a gente pode ver dos últimos anos para cá. Algumas pesquisas, as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, elas podem ser feitas em segundos em qualquer biblioteca do mundo. Você tem acesso a todos os dados em relação à doutrina e à jurisprudência. Coisa que antes o escritório tinha que pagar uma pessoa especialista para ficar fazendo pesquisa em cima de livros e mais livros, e gastavam uma nota com o salário dessas pessoas. Hoje você tem os sistemas de jurisprudência que te dão acesso a isso em segundos. Acompanhamento de casos que hoje você pode fazer virtualmente e não precisa se deslocar ao fórum, justamente por conta dos processos digitalizados. O próprio peticionamento hoje é feito eletronicamente, e a gente tem discutido muito a respeito do uso dos celulares para poder fazer intimação, para poder fazer citação das partes, realização inclusive de audiências estão sendo feitas por meio eletrônico. Então percebam que as mudanças, as inovações, elas também estão acontecendo no mundo da justiça. Embora elas não aconteçam na mesma velocidade que o mundo secular, vamos assim dizer, dentro do mundo jurídico, as inovações elas estão acontecendo. Mas elas acontecem de uma forma muito mais intensa também, e muitas vezes a gente não sabe disso. Em 2015, uma universidade no Canadá, em parceria com a IBM, desenvolveu um robô chamado Ross. Esse robô, ele faz, com inteligência artificial, ele faz diversos trabalhos exclusivos do advogado já. Eles já apontam argumentos a favor e contra determinada tese, eles apresentam perspectivas de resultados práticos, e eles vão trabalhando já intensivamente no próprio trabalho técnico do advogado. Um outro sistema chamado ELI, que é feito agora nos Estados Unidos em 2017, ele trabalha com indicação de probabilidade estatística de ganho ou perda de causas. E também ele analisa as decisões que determinado juiz tem tomado e qual é a tendência desse juiz para determinada causa. Tudo isso já tem acontecido e já tem funcionado.
Acontece que esses valores ainda são muito altos. Cada computador desse parece que custa 3 milhões de dólares. Então, ele não é uma coisa fácil de ser usada. Só grandes escritórios nos Estados Unidos têm usado isso. E outro serviço, que daí não é um robô, mas é um serviço que tem sido muito utilizado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, é esse serviço chamado Do Not Pay. Não sei se você já ouviu falar dele, mas é um software que atua em casos de baixa complexidade e não precisam do auxílio de um advogado. O próprio aplicativo já faz isso. Ele assessora motoristas para recorrerem de algumas multas. E o programa já venceu mais de 160 mil contestações no Reino Unido e em Nova York. Ou seja, ele venceu aproximadamente 64% dos casos. Então, o que a gente está vendo é que o próprio serviço do advogado prático, ele tem sido técnico, ele tem sido feito por robôs ou por sistemas. Isso significa o fim da advocacia? Talvez você pense que a sua carreira está ameaçada e de que você não tem mais chance dentro do direito. E não é isso que acontece. Nenhuma máquina vai substituir um homem, desde que esse homem saiba operar e utilizar a máquina para o seu próprio proveito. A diferença entre quem vai ser substituído por uma máquina e quem vai continuar trabalhando ao lado dessa máquina, ao lado desse robô, ao lado desse software, são pessoas que deixam as hard skills para que a máquina possa operar e se aperfeiçoa nas suas soft skills. Porque as soft skills são competências que jamais serão superadas. Algumas aí, como criatividade, em alguns setores, elas até podem acontecer. Tem pesquisas com robôs sendo feitas de robôs pintando quadros como Picasso, como outro Michelangelo e outros artistas aí renomados. Mas na essência do relacionamento interpessoal entre dois seres humanos, da qual vive a advocacia, ela não será substituída. Ainda é necessário um ser humano, mas não mais um ser humano técnico. Não técnico em atividades técnicas, mas quem sabe técnico em atividades de relacionamento. As tecnologias, elas automatizam trabalhos técnicos e burocráticos. Elas permitem uma otimização do teu trabalho como advogado, mas não te substituem. Os robôs, esses que a gente apresentou, eles até podem substituir algumas coisas que você faz. Mas tenta imaginar o seguinte, será que um cliente vai querer falar do seu problema, vai querer trazer a sua dificuldade para um advogado e falar com um robô, falar com um chatbot? Será que eu vou querer conversar com uma máquina para passar o meu problema? Obviamente que não. Obviamente que eu vou querer conversar com uma outra pessoa. Então, um robô, ele vai permitir que o seu tempo seja otimizado. Ele vai te ajudar com as atividades intelectuais que não possam ser automatizadas. Mas as pessoas, elas permanecem importantes no processo de aprofundar suas conexões interpessoais, discernimento, análise do imponderável, feeling, intuição, emoção, paixão, criatividade, pensamento crítico, contextualização dos problemas. Tudo isso é o ser humano que pode fazer através das suas soft skills. Veja, não é uma briga do robô contra as pessoas. Até porque o robô vai ganhar de todas as pessoas que não tiverem soft skills. O robô já venceu o xadrez lá, uma notícia que foi mundialmente difundida do robô ganhando do campeão mundial de xadrez, mas o que o robô não vence é um ser humano que tem soft skills. Acontece que nem todo ser humano valoriza soft skills. E para esse ser humano que se especializou em ser técnico, que se especializou em ser prático, em olhar só para a coisa certa, só para o número, só para a letra da lei, que não teve interação com o humano, que não sabe se relacionar, que não sabe ter empatia, que não sabe se comunicar, que não sabe negociar, para esse ser humano realmente vai ser muito difícil ele continuar no mercado de trabalho. Quais são, então, as 10 soft skills que os pesquisadores mais têm indicado para os advogados no momento atual? Hoje, no final, eu vou mostrar alguns livros para vocês, da qual eu tirei essas soft skills que hoje são renomadas, são reconhecidas como importantes para o trabalho do advogado. Então, interesse pelos outros, você poder trabalhar para uma causa e não para o seu bel prazer. Então, se você é advogado e você tem um porquê por trás do teu trabalho como advogado, se você tem uma motivação maior, se você tem um propósito de vida que te liga ao direito, essa é uma competência extremamente valiosa, você ter interesse pelos outros, você poder se interessar pela causa dos outros, em ajudar os outros, em ajudar no problema dos outros. Ter bom relacionamento, essa é uma competência
necessária para qualquer área de desenvolvimento, de trabalho, principalmente para áreas que envolvam pessoas, mas desde a área das pessoas, como na área da saúde, até na área de programação e TI, a gente tem visto que o relacionamento interpessoal é bom em todas as áreas, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém trabalha numa ilha. Pensamento crítico, você poder olhar uma situação que é sempre feita do mesmo jeito e, de repente, se questionar se aquele é o jeito certo. Você olha lá para uma jurisprudência e aí você vê uma causa e olha para a jurisprudência e pensa que sempre essa causa é julgada dessa forma. Será que não há um jeito diferente de agir? Então, o robô vai sempre pela questão da estatística, mas o ser humano, ele pode olhar entre um dado e outro, ele pode ver alguma questão importante que pode mudar a causa, que pode gerar para ele vitória, e pode ajudar o seu cliente a resolver alguma questão que muitas vezes um robô não vai poder ver. Então, desde que ele tenha esse pensamento crítico, que ele sempre questione, que ele faça perguntas, e não acredite só porque está posto, só porque está reconhecido mundialmente alguma determinada coisa, que aquilo vai ser daquele jeito para sempre. Integridade é algo extremamente importante para os advogados. Ele ser íntegro, transparente, ético, leal ao seu cliente, à sua causa, isso é muito importante. Humildade e sensibilidade. Como é importante que a gente tenha essas soft skills para poder se relacionar com as pessoas, para poder falar de igual para igual com nossos clientes. Simplicidade na fala. A gente vem de uma época em que parece que o advogado ele quer ser bom pelo seu juridiquês. Então, ele fala uma língua estranha para quem não conhece desse mundo e acha que assim ele está sendo reconhecido como um bom advogado. Isso tende a mudar. Então, a gente tem visto que uma soft skill extremamente importante é você ter simplicidade na sua comunicação. Mais importante do que a palavra que você utiliza, é importante que você seja entendido, que as pessoas te entendam, que elas entendam o que você está dizendo e o que você quer fazer com aquilo que você está falando. Empatia é outra soft skill reconhecida no mundo inteiro e ela é necessária para qualquer pessoa, tanto no ambiente profissional quanto nos relacionamentos interpessoais, fora do trabalho mesmo, com os pais, com a esposa, o marido, com os filhos. Empatia é fundamental para a gente poder se relacionar entre pessoas, uma coisa que um robô jamais vai ter. Confiança, transmitir confiança. Isso é muito importante, que você tenha disciplina com os seus horários, com os seus prazos, com o teu trabalho, e a lealdade, que é um fator preponderante para o advogado trabalhar. O advogado trabalha muito em prol da lealdade em relação ao teu cliente. Mas mais importante do que dizer quais são as soft skills reconhecidas, porque se você entrar aí no Google, pesquisar em qualquer lugar, você vai encontrar diversas soft skills que as pessoas colocam como importantes para o advogado, para as pessoas da área de humanas, para as pessoas, para os trabalhadores de forma geral. Mas mais importante do que citar soft skills, a gente precisa entender como é que a gente pode desenvolver soft skills. Onde que eu aprendo sobre essas soft skills? As hard skills, geralmente, eu vou aprender onde? Eu vou aprender numa faculdade, vou aprender num curso de pós-graduação, ou num curso que é oferecido no mundo inteiro, aí, em diversas instituições educacionais. Elas vão me ensinar sobre hard skills, e não é muito difícil da gente aprender sobre compliance, sobre LGPD, sobre qualquer área técnica. A gente tem uma infinidade de opções para isso. Mas e as soft skills? Onde é que eu vou aprender a ter bom relacionamento? Onde é que eu vou aprender a ter pensamento crítico? Onde é que eu vou aprender a ser íntegro? Onde é que eu vou aprender a ter empatia? Será que eu vou aprender isso numa escola? A escola, no mundo que a gente viveu até aqui, ela sempre valorizou alunos que traziam respostas. Poucas escolas valorizam alunos que trazem perguntas. Eu lembro da história, vou citar ela rapidinho aqui, a história do Polaroid. O fundador da Polaroid estava tirando fotos com seu filho de 4 anos, e aí ele começou a tirar fotos do lugar, fotos da criança, fotos do cenário, dos bichinhos que tinham ali de estimação, e aí o filho pediu para o pai: pai, posso ver a foto? E naquela época era uma pergunta ridícula, porque todo mundo sabia do processo demorado que era a revelação de fotos. Mas aquela pergunta daquela criança de 4 anos, ela ficou incomodando o pai, e que ele ficou pensando como é que ele poderia fazer para desenvolver alguma coisa, para ter uma tecnologia capaz de revelar foto na hora. E aí ele desenvolveu a Polaroid. Ele desenvolveu a Polaroid por causa de uma pergunta feita por uma criança de 4 anos.
Ela não trouxe resposta, ela trouxe perguntas. Por isso que o pensamento crítico é tão importante. O mundo ele é movido por perguntas e não por respostas. Se ele fosse movido por respostas, a gente pararia depois que encontrasse as respostas. Mas nem as respostas, elas são fixas. Então, a gente precisa continuar fazendo pergunta. Mas onde é que eu aprendo isso? Com certeza não vai ser na escola, embora a escola, a educação, ela possa me ajudar naquela parte que eu falei lá do início da competência, no conhecimento. Eu posso aprender numa escola o que é ter bom relacionamento, o que é espírito crítico. Mas o que vai fazer com que eu desenvolva isso vai muito além do processo do conhecimento. Como é que eu posso fazer isso? Tem uma autora chamada Carol Dweck, que ela escreveu 2 livros que eu gosto muito, e no final eu vou indicar esses 2 livros. Mas em um livro específico chamado Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, ela divide as pessoas em 2 grupos. Um grupo de pessoas que tem um código mental fixo, ou seja, elas acreditam que suas qualidades, suas habilidades, suas limitações, elas são imutáveis. Elas tentam provar o seu próprio valor e têm muita dificuldade de lidar com o seu fracasso. E elas acreditam que o que elas são, elas vão permanecer desse jeito e não há o que fazer. Um outro grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas que tem um código mental construtivo. Elas têm a convicção de que são capazes de cultivar suas qualidades por meio de seus próprios esforços. Elas encaram as dificuldades como desafio e elas acreditam no valor do aprendizado e da experiência. Elas não têm medo de inovar, elas não têm medo de errar, elas estão sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. E a diferença entre uma pessoa que desenvolve soft skills e uma que não consegue desenvolver é justamente onde a sua mentalidade está posicionada. Se ela tem um código mental fixo, se ela tem uma ideia rígida sobre ela mesma e sobre as coisas ao seu redor, ou se ela é maleável, se ela sabe se adaptar às circunstâncias que ela está inserida, se ela é capaz de se renovar, de inovar, de mudar o seu pensamento, mudar a sua construção. Essa é a grande diferença entre as pessoas. No cenário que a gente vive hoje, que a gente chama de cenário VUCA, que é um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, transitar de um conhecimento para outro, de um cérebro emotivo, de um cérebro criativo para um cérebro matemático é extremamente importante. Tem hora que eu preciso ser criativo, tem hora que eu preciso pensar fora da caixinha, tem hora que eu preciso criar algo novo, e tem hora que eu preciso ser matemático, tem hora que eu preciso ser prático, tem hora que eu preciso ser pé no chão. O certo não é sempre pensar fora da caixinha, e o certo também não é viver só preso dentro da segurança da caixinha, mas é eu permear transitar entre o conhecimento já adquirido e da inovação. E quem souber ser maleável nesses 2 mundos vai conseguir se desenvolver, vai conseguir crescer profissionalmente. O pensamento crítico é extremamente importante, como eu já falei, para entender a complexidade das coisas e propor soluções mais assertivas. É através do pensamento crítico que eu posso ver se eu devo ser aqui matemático ou se aqui eu devo ser criativo, se eu devo ser emotivo ou se eu devo ser racional. Transitar entre esses mundos é muito mais importante e assertivo do que fincar o pé e a raiz em um dos 2. Eu sou emotivo ou eu sou racional. Não, nós devemos ser críticos, saber onde nós podemos ir e quando nós devemos ir. E como que eu posso, então, de forma prática, desenvolver essas soft skills? Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso mudar minha rotina, eu posso fazer coisas novas, sair do padrão. Eu posso começar com coisas bobas, como se eu vou para o trabalho sempre pelo mesmo caminho, passo a ir com caminhos diferentes. Se eu vou sempre de carro, eu passo a usar outro meio de transporte para ir, eu vou de bicicleta, eu vou no meio de transporte público, eu vou dar um jeito de fazer as coisas diferentes, eu vou dar um jeito de mudar minha rotina. Se eu faço sempre academia de manhã, eu passo a fazer academia à tarde, à noite, hora da semana se eu faço de um jeito, hora eu faço de outro. Isso ajuda o nosso cérebro a não se acomodar. O nosso cérebro ele tende à repetição, ele tende a fazer as coisas automáticas. Sabe quando você passa o dia e você fala assim, nossa, eu nem vi o dia passar porque foi tão automático? É o que o nosso cérebro faz. Então a gente precisa dar alguns choques nele, choques de realidade, choques para que ele volte a funcionar, e eu faço isso mudando minha rotina. Eu posso buscar novas experiências, descobrir novos hobbies, descobrir novas profissões, novos cursos, desenvolver algum talento que eu tenho, mas eu deixei de lado, e agora eu posso ir atrás dele.
para poder exercitar o meu cérebro, para poder aprender coisas novas. Como eu já disse bastante, explorar o pensamento crítico, nunca opte pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é o certo porque ele é mais fácil. A gente precisa parar de ter preguiça na hora de pensar, parar de ter preguiça na hora de agir e aproveitar que o caminho que a gente está percorrendo não é um caminho só para chegar em algum lugar. Esse caminho está posto por um propósito. A gente deve chegar em algum lugar crescendo no caminho, se desenvolvendo no caminho. O objetivo não pode ser só onde eu quero ir, mas como eu estou indo, como as coisas estão acontecendo e como eu estou me desenvolvendo no meio do percurso. Conheça novas pessoas e aprenda algo novo com elas. A gente tem a tendência, e a tecnologia até às vezes nos atrapalha nisso, porque a gente tem a tendência de estar sempre perto de pessoas que se pareçam conosco. Pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma fé, a mesma crença, que têm às vezes a mesma profissão, e aí a gente fica sempre naquele mesmo mundinho de crenças, de atividades, de profissão, e a gente não cresce, a gente não se desenvolve, e acaba criando preconceitos, acaba criando situações que fazem com que a gente permaneça no mesmo lugar, sem crescer, sem se desenvolver, sem aprender algo novo, sem ver o mundo com uma nova perspectiva. Então, aproveita para conhecer pessoas novas que pensam um mundo diferente de você. A gente vive hoje uma guerra política entre direita e esquerda, onde um odeia o outro, mas a gente precisa aprender a conviver junto, e quão saudável é quando você ouve a opinião do outro, não precisa concordar com ela, mas entender o mundo a partir dos olhos dela, pode ajudar com que você entenda o seu, se fortaleça no seu mundo, e desenvolva a habilidade de lidar com pessoas que pensam de forma diferente de você. Desafie suas crenças, desafie aquilo que você acredita como verdade absoluta. Então, conheça pessoas novas e aprenda algo novo com elas. Desafie suas crenças. Não é porque você sempre acreditou numa coisa do mesmo jeito que você precisa continuar assim, continuar acreditando. Você pode até continuar acreditando no que você acredita, mas ouça outras pessoas, ouça e leia sobre novas crenças, sobre novas formas de pensar sobre a mesma coisa. Às vezes, a gente tem medo de olhar para o lado, a gente tem medo de ler a respeito da crença do outro, de ler a respeito ou ouvir aquilo que o outro está pensando, a forma como o outro está vivendo, porque a gente é inseguro pela nossa própria forma de viver, porque a gente é inseguro pela nossa própria forma de ver as coisas, ou é inseguro com a nossa própria crença. Por isso que a gente não olha para a crença do outro. Olhar para a crença do outro não fará com que você mude, mas fará com que você entenda o outro e aprenda a se relacionar com ele. E por último, e o mais importante que eu preciso dizer, até como psicólogo, é que muitas vezes a gente não consegue desenvolver soft skills porque a forma como a gente está enxergando a vida, ela está tão enraizada dentro da gente por causa da nossa educação, por causa da família da onde a gente veio, por causa das experiências que nós tivemos, que a gente só vê o mundo da mesma forma. A gente não consegue olhar para o mundo de uma forma diferente. E o mundo, ele é tão subjetivo, cada um enxerga da sua própria forma. E se você aprendeu por conta da educação, por conta da família da onde você veio, por conta de experiências traumáticas que você passou, você aprendeu a ver o mundo de uma forma doentia, de uma forma que te traz mal-estar, que te traz problema, que te traz dificuldade. Se você não consegue confiar nos outros por causa da sua experiência com os outros ter sido negativa, você teve pessoas perto de você que foram extremamente prejudiciais, foram tóxicas, que abusaram de você de diversas formas, a dificuldade que você tem de relacionamento hoje, ela é causada por conta, ela é resultado dessas experiências que você teve. E muitas vezes a gente precisa entrar num processo de terapia para poder ressignificar a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê as nossas experiências. E a partir do momento que eu consigo ressignificar a forma de eu ver o mundo, eu mudo, eu saio de um pensamento fixo, permanente, e passo para um pensamento flutuante, um pensamento onde eu posso me adaptar à circunstância onde estou inserido. Isso é muito importante, que a gente se desprenda de trauma, se desprenda de história, de experiências, porque não é porque as coisas aconteceram 2, 3 vezes igual na minha vida, que ela vai acontecer assim para sempre. Eu preciso olhar e fazer uma análise, uma autoanálise, do que eu estou fazendo com a minha vida, por que eu estou vendo o mundo da forma como eu estou vendo. E muitas vezes o que vai ajudar a gente a sair desse cenário, desse ciclo de autossabotagem, é justamente a terapia, é justamente a autoanálise, é olhar para si e saber por que a gente acredita no que acredita, para que a gente possa desenvolver essas soft skills, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, porque a partir de agora, dessa revolução 4.0 que a gente está vivendo,
as competências emocionais, elas que antes eram tão renegadas, agora elas passam a ser um fator diferencial. Você vai perder o seu emprego para um robô? Se você quiser trabalhar e disputar o seu campo de trabalho com o robô, é muito provável que você perca ele. É que você perca o teu trabalho, que você perca o teu emprego. Agora, se você pudesse diferenciar de um robô através das suas emoções, através do seu comportamento, através do seu fator humano, se você de fato for um ser humano, um robô nunca vai se substituir. Agora, se você quiser trabalhar como um robô, se você quiser agir como um robô, se você quiser ser matemático como um robô, o robô vai ser muito melhor, já é muito melhor do que você. Então, a diferença entre você ser um profissional de sucesso no futuro e você ser ultrapassado pela máquina, pelo robô, por um software, está justamente no teu fator humano. Seja um ser humano e você nunca vai ser substituído por uma máquina. Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas de leitura, por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, um livro muito interessante. Mindset é um best-seller, está todo mundo lendo esse livro, muito bom. E esses outros 2 livros que são específicos para a área do direito, soft skills para advogados, que eles também estão acessíveis, você consegue encontrar ele na Amazon com até certa facilidade. Esse último, se eu não me engano, você encontra ele até na internet aí, que são muito bons, são soft skills essenciais para o trabalho do advogado especificamente. Eu espero ter contribuído com vocês, eu agradeço o tempo que foi despendido aqui assistindo essa palestra, e o que vocês precisarem aí, vocês podem me encontrar nas redes sociais, ou mesmo na Advise, e a gente vai ter um prazer enorme de receber vocês. Muito obrigado, um abraço.